Vamos dar início, então, ao nosso painel, Atração de Investimentos para o Setor de Saúde no Estado de São Paulo. E, para isso, nós convidamos aqui ao palco nossos painelistas, ou palestrantes, melhor dizendo, secretário Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, engenheiro mecânico, formado pela PUC de Minas em 84, trabalhou na Sudecap e Vale, foi diretor executivo da Cushman & Wakefield, desde 95, presidente de grandes empresas, entre elas Sanco Johnson Controls, ISS Services System, SMV Facilities, Semcon Serviços Integrados, com negócios em BPO, recursos humanos, energia, tecnologia, construção, educação e consultoria, AGV Logística e BRF Latam, Sadi e Perdigão. Desde 98, empresário, com sociedade em diversas empresas em diferentes segmentos. Também é conselheiro de diversas grandes empresas. Em 2020 e 2021, foi secretário da Indústria, Comércio e Serviços e assessor especial do Ministério da Economia. Em 2022, foi um dos coordenadores da campanha do governador Tarcísio de Freitas. Desde janeiro de 23, é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. Convidamos agora ao palco o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o secretário Marcos da Costa, secretário advogado, foi presidente da OAB de São Paulo por 2 gestões, 2013 a 2015 e 2016 a 2018. Tem reconhecida a dedicação às causas públicas e sociais, tendo sido membro do Conselho Estratégico da Fiesp, da Consultoria Jurídica da FEBRABAN, do Conselho Jurídico da Federação do Comércio de São Paulo e do Conselho Diretor da Associação Vivo Centro. Na área acadêmica, é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e da Academia Paulista de Direito. Primeiramente, agradecer a presença do secretário Jorge Lima, do secretário Marcos da Costa. Nós também teremos a previsão da presença da secretária executiva de Saúde, a secretária executiva Priscila Perdicares. Ela está um pouco atrasada, disse que está presa no trânsito, mas está chegando para compor o nosso painel. A previsão é que a gente iniciasse o painel com a fala da Priscila, da secretária Priscila Perdicares. Nós vamos agora, então, iniciar a fala com o nosso secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o secretário Marcos da Costa. Secretário, a nossa secretária executiva Priscila Perdicares vai aprofundar um pouquinho no tema da tabela SUS paulista, que é de interesse do nosso setor. Dentre os anexos da tabela, há a previsão de órteses e próteses e materiais especiais, que inclui, digamos, o portfólio de tecnologias inclusivas, aquilo que a gente chama de tecnologias inclusivas. Então, é mais do que uma tendência, né? É talvez uma realidade que se impõe atualmente. A igualdade e a inclusão social encontraram um novo foco que deve ser iniciado através da promoção da inclusão, através desses recursos, né? E queria saber, secretário, na sua visão, né, com esses avanços tecnológicos da nossa indústria, como que se pode adequar essa realidade, né, para que ela seja, de fato, acessível a todos, sem distinção. Secretário, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite para estar aqui na ABMED, essa importante entidade, ao lado do Jorge, daqui a pouco da Priscila. Eu falando um pouco sobre o ângulo da pessoa com deficiência, mercado de trabalho, acessibilidade e tecnologia assistiva. Eu começo chamando a atenção para o número de pessoas com deficiência, deficiência que tem um tal grau que pode constituir algum tipo de barreira em prejuízo do exercício de direitos, em prejuízo da cidadania. Porque a deficiência, a condição de deficiência é uma condição natural do ser humano, né? Não há ser humano perfeito, não há raça pura. Todo ser humano tem a sua deficiência, mas alguns com um grau, um status, uma dimensão tal que reclama políticas públicas para evitar que possa haver prejuízo ao seu desenvolvimento, à sua autonomia, à sua cidadania. Nós temos só no Estado de São Paulo 3.300.000 pessoas com deficiência, deficiência visual, 40%, deficiência motora, deficiência intelectual e deficiência auditiva, nessa escala de presença, vamos dizer assim, das pessoas com deficiência. Do ponto de vista do Estado, compete criar políticas públicas para fazer com que essas pessoas tenham acesso aos serviços públicos,
tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, tenham acesso ao lazer, ao turismo, ao esporte, enfim. E na Secretaria, dentre diversas frentes que nós abrimos, a Frente do Turismo, por exemplo, junto com a Secretaria do Turismo, a Frente da Educação com a Secretaria da Educação, a Frente do Emprego com o Jorge, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Empreendedorismo com o SEBRAE. Então, da Cultura, a Frente da Cultura com a Secretária da Cultura, nesse papel da Secretaria, que é um papel transversal. Nós menos executamos diretamente políticas e mais ajudamos as outras pastas, os municípios e as entidades da sociedade civil no desenvolvimento das políticas. Eu queria, nessa palavra inicial, chamar a atenção para um projeto que eu acho que diz respeito muito à questão da indústria da saúde, focado na questão da tecnologia, que é uma parceria inédita que nós fizemos desde o início da gestão com as universidades estaduais. Então, logo nos primeiros dias de gestão, nós nos reunimos com os reitores das nossas universidades, USP, Unicamp e Unesp, na sequência com a Univesp, mais recentemente com a Universidade Federal, primeiro a Universidade Federal do ABC, depois a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e agora, na semana passada, a última das universidades instaladas em São Paulo, que é a Universidade Federal de São Paulo, com 4 eixos de atuação. O primeiro eixo é fazer com que as nossas universidades sejam mais inclusivas, porque nós, não raras vezes, perdemos valores, a Priscila está chegando aí, não raras vezes nós perdemos valores que poderiam ser grandes engenheiros, grandes médicos, grandes arquitetos, grandes advogados, enfim, grandes profissionais, contribuindo para o desenvolvimento. Priscila, vem cá. Deixa eu apresentar, então, Priscila, secretária. Aproveita. De forma muito informal, né, tranquila. Eu, inclusive, acho que acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Silvio Garcia, eu sou gerente de Relações Institucionais e Governamentais da ABMED. Estou moderando aqui esse painel. Tudo bem, Priscila? Bem. Obrigado pela presença. Priscila Perdicares, secretária executiva de Estado da Saúde aqui, no Governo do Estado de São Paulo. A Priscila é gerente de projetos PMO e assessora da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Priscila desempenha um papel estratégico na coordenação e execução do plano de governo do Tarcísio, né, do Estado. Em 2023, sua atuação se concentra na Secretaria de Saúde, né, onde lidera a definição e gestão de projetos-chave, incluindo a reestruturação da rede assistencial, a redefinição da estrutura organizacional e a eficaz gestão de filas. Priscila é detentora de um doutorado em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas, com um período de intercâmbio na CIPA, Columbia University, Nova York. Além disso, possui um mestrado em administração pública e governo pela GV, aqui de São Paulo, complementado por um Master in Business Administration, MBA, pela Adelaide University, na Austrália. Então, obrigado, Priscila, pela sua presença. Secretário Marcos, por favor. Então, voltando... Desculpa interromper a fala para apresentar, trazer a Priscila para compor aqui. A Priscila aqui. Mas, voltando, então, nas universidades, essa parceria que nós fizemos, a primeira para isso, porque nós entendemos que nós perdemos valores que poderiam se tornar grandes profissionais, contribuindo para o desenvolvimento de São Paulo e do país, por falta de um ambiente que permitisse a eles desenvolver na plenitude toda a sua potencialidade. Nós temos, por exemplo, só para exemplificar, nós temos autistas de alta habilidade que desistem de um curso universitário, desistem porque são desestimulados pela falta de um ambiente adequado. O segundo eixo é o eixo do desenvolvimento de políticas públicas, estão nos ajudando, dando suporte para as políticas públicas ligadas à pessoa com deficiência. Então, por exemplo, nós fizemos agora uma parceria com a Secretaria de Educação, onde nós fizemos com pesquisadores, especialmente da Unesp, todo um manual, todo um guia para tornar as escolas de ensino fundamental e ensino médio acessíveis, também para autistas. Então, elas estão nos ajudando no desenvolvimento de políticas públicas. O terceiro eixo é uma constatação que certamente a indústria
principalmente a indústria ligada à pessoa com deficiência, enfim, vivencia, que a saúde vivencia, é a falta de profissionais com formação para lidar com a questão da pessoa com deficiência. Isso, por exemplo, vai impactar na política da Secretaria de Educação, quando contrata profissionais para dar apoio aos professores, o contrato a cuidadores para dar apoio às crianças, adolescentes, na sala de aula. Nós temos, enfim, como regra, eu sempre uso esse exemplo, os arquitetos, por exemplo, eu não conheço por óbvio nenhum arquiteto que desenha uma casa sem banheiro, mas eu conheço arquitetos que desenham um prédio, desenham uma residência, um local, uma indústria, sem acessibilidade, sem uma porta que permita passar um cadeirante, né? Por falta de cultura. Eu, na minha área de advocacia, juiz, promotor, advogado, muito raramente alguém conhece a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, nós estamos, nesse segundo semestre, finalizando, e isso eu estou dando esse spoiler de primeira mão, nós estamos finalizando, junto às universidades do Estado, a construção de uma cadeira chamada Inclusão Paulista, que vai permear por todas as áreas do conhecimento humano das universidades paulistas. Então, o engenheiro, o arquiteto, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, enfim, todas as áreas do conhecimento humano vão ter uma cadeira à disposição, chamada Inclusão Paulista, para levar para o estudante de hoje o conceito, a cultura da inclusão. Porque o estudante de hoje, daqui a um ano, ele vai ser o arquiteto, daqui a um ano ele vai ser o engenheiro, daqui a um ano ele vai ser o dentista, ele vai ser o oftalmo, ele vai ser... Enfim, ele vai ter essa ideia, ele vai ter uma visão mais ampla do atendimento em geral, e em especial do atendimento às pessoas com deficiência. Ao lado disso, também por uma constatação de falta de profissionais, nós estamos começando a desenvolver cursos junto às nossas universidades, por exemplo, licenciatura em Libras, porque é uma demanda muito grande, cada vez maior, de pessoas que conhecem Libras. Nós temos em São Paulo 600 mil pessoas com deficiência auditiva. 600 mil pessoas. Há uma demanda cada vez maior de inclusão das pessoas, quer num ambiente de trabalho, quer numa palestra, quer num ambiente cultural, num teatro, né? Quer nos nossos eventos. E nós não temos profissionais qualificados a permitir número suficiente para fazer essa posição de intérprete de Libras. A Secretaria oferecia, no começo da gestão, curso mensal de 200 vagas, a gente abria as vagas, em 10 minutos acabava as vagas. Passamos para 400 vagas, aí pulou de 10 para 12 minutos. Hoje nós estamos com 800 vagas, todo mês, não é mais 12 minutos, são 14 minutos para acabar as vagas. E aí nós estamos fazendo... junto à Univesp, o programa de licenciatura em Libras, para fazer com que haja mais professores de Libras e com mais professores, mais intérpretes. A mesma coisa em outras áreas, por exemplo, na área de gestão de esporte. Nós estamos construindo, com a Pró-Reitoria de Inclusão e Extensão da USP, um curso de gestão do esporte paralímpico, para fazer com que o esporte paralímpico, que hoje é um negócio, como o esporte em geral, que movimenta muito dinheiro, para que tenha cada vez mais profissionais disponíveis para dar suporte a todas as atividades, não só atividades esportivas na sua essência, como, por exemplo, treinadores, técnicos, etc., mas, ao lado disso, de gestores mesmo, profissionais, para dar suporte a essas atividades. Esse curso de extensão, agora, nós estamos levando para a Secretaria de Educação, está também nos pediu para auxílio no sentido de criar um curso de extensão para a qualificação de professores em educação inclusiva, e assim nós estamos tentando qualificar pessoas para que possam dar suporte às atividades econômicas, culturais e empresariais para essas 3.300.000 pessoas. E o último dos eixos, o quarto eixo, que é um eixo que é aquele que mais faz brilhar meus olhos, que eu tenho muito carinho, que é o eixo da pesquisa e inovação tecnológica. Aí, volto a mencionar aqui a ABMED, e é uma oportunidade muito grande de parceria com as empresas, né? Então, nesse diálogo com essas todas universidades,
e sabendo do potencial dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas, nós trabalhamos junto com a FAPESP. A FAPESP topou, abraçou o projeto e está patrocinando esse projeto. Desenvolvimento de 3 centros de pesquisa. E quando nós articulamos para cada centro ter uma universidade paulista à frente, sendo que todos os centros vão ter pesquisadores e cientistas de todas as universidades, mas para efeito de facilitar a interlocução até com a sociedade civil, cada um dos centros tem uma universidade à frente. Então, o centro da USP, que tem um viés também com a saúde, o centro da USP, nesse financiamento de pesquisa de 5 anos, estará desenvolvendo tecnologia de maior complexidade. Então, por exemplo, começamos com o desenvolvimento do exoesqueleto brasileiro, da cadeira de roda com motorizada, enfim, equipamentos de um pouco mais de complexidade, dando suporte à vida da pessoa com deficiência. Nós estivemos uma vez juntos na Casa Japão, né? E lá estava sendo apresentado um exoesqueleto que tem uma finalidade, não só hoje no Japão, de dar suporte a atividades motoras de uma pessoa com deficiência, como nós temos aqui importados, aqui na nossa rede Lucy, nós importamos dois exoesqueletos, que dá suporte, por exemplo, ao tetraplégico. A nossa querida amiga Mara Gabrilli, nossa senadora, tem muitas matérias, inclusive matérias grandes com ela andando, primeira vez que ela anda, desde o acidente dela, há décadas, né? Primeira vez que ela anda com suporte no exoesqueleto. Mas o exoesqueleto começa a dar suporte, no Japão, a atividades produtoras. Então, por exemplo, para carregamento de peso, a pessoa veste o exoesqueleto e consegue carregar peso. Ou para o esporte, estão usando o exoesqueleto para desenvolvimento do esporte olímpico, e acredito eu, também deve acontecer com o paralímpico. Então, nós estamos caminhando para o nosso exoesqueleto, esse da USP. Na pesquisa da Unesp, o desenvolvimento de tecnologia assistiva. Então, já temos hoje, e mais uma vez, algo que é importante, essa parceria com a indústria, e a BIMED tem absoluta legitimidade para nos ajudar nessa interlocução. Eu uso prótese. Eu tive um acidente há 9 anos atrás e sofri uma amputação, uso prótese. Essa prótese é americana, né? Então, a prótese que é feita com fibra o encaixe é feito com fibra de carbono e o material dela é feita com titânio. Custou, na época, 9 anos atrás, algo em torno de R$35 mil. Quantas pessoas no mercado de milhões, quantas pessoas conseguem pagar uma prótese que hoje está por volta de R$40 mil, né? E a tabela SUS nós sabemos, a prótese custa R$1.000 e poucos, né, o pagamento que é feito, e aí a tecnologia que é possível oferecer para o SUS dentro dessa margem de preço é uma tecnologia muito abaixo daquilo que o mercado oferece de uma forma geral. Então, nós estamos incentivando a pesquisa na área de tecnologia assistiva e a Unesp está à frente dessa pesquisa, com entidades da sociedade civil e, eu espero, também com empresas, verificando quais são as oportunidades de mercado e os nossos cientistas e pesquisadores desenvolvendo essa tecnologia. E aí eu cito meu encaixe, que é de fibra de carbono, a Unesp, num centro de tecnologia de Bauru, desenvolveu um encaixe com fibra de bambu. É um exemplo do que é possível fazer com material brasileiro, com material nacional, e atendendo demandas próprias da nossa cultura e das nossas necessidades, sem a dependência de uma importação que, evidentemente, é uma importação que gera valores muito mais altos e, para muitos, inacessíveis. E o terceiro eixo, que esse é capitaneado pela Unicamp, e, mais uma vez, todos os eixos têm pesquisadores da USP, da Unesp, da Unicamp. O eixo da USP tem pesquisador do ITA, tem pesquisador do IPT. Esse terceiro eixo, que é o da Unicamp, que é a inteligência artificial.
Então, serão pesquisas de desenvolvimento de aplicações com o uso de inteligência artificial em favor das pessoas com deficiência. Notadamente, mas não exclusivamente, auxiliar em quebras de barreiras comunicacionais, né? E aí eu acredito que daqui a 5 anos nós possamos ter, aqui em São Paulo, de fato, um hub de desenvolvimento dessas tecnologias. Ao lado disso, há um outro edital que vai ser publicado esses dias mesmo, que é o edital que envolve também as 3 universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp. As nossas universidades, a nosso pedido, elas estão financiando esse edital. Então, a USP está colocando 5 milhões, a Unesp 2,5 e a Unicamp 2,5, para também desenvolvimento de tecnologia assistiva, mas de um prazo menor, 2 anos, e tecnologia menos complexa, né? Mas não menos importante para dar suporte a atividades rotineiras, cotidianas da pessoa com deficiência. Então, com isso, nesse primeiro momento, a gente consegue fechar essa linha de pesquisa, toda ela pautada, evidentemente, nos nossos valores acadêmicos, nos nossos pesquisadores, nossos cientistas, mas elas todas com a premissa de que elas devem gerar produtos que possam ser aproveitados pelo mercado e sempre com essa visão de que a academia, mercado e o governo, construindo políticas públicas, a gente consiga, de fato, fazer mudança na vida dessas 3.300.000 pessoas. Silvio, obrigado. Era essa a palavra. Muito bom, secretário. Conte conosco, Marcos, essa parceria para pesquisa e desenvolvimento e avanços tecnológicos desse setor. A nossa indústria, grande parte das nossas associadas trabalham nessa área, né, com desenvolvimento de tecnologia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e me arrisco a dizer, secretário, que a sua prótese foi fabricada por uma das nossas associadas. Priscila, muito bem-vinda novamente. A gente sabe, eu vinha mencionando no início, que um dos anexos da tabela SUS paulista trata de órteses e próteses e materiais especiais, né? Por isso eu convidei também o secretário Marcos da Costa para falar um pouquinho de tecnologias inclusivas. Falando nisso, em agosto, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, do ano passado, que foi lançada a nova tabela SUS paulista, né? Acho que 2020. Foi em janeiro, foi na virada do ano, né? A ideia, na virada do ano, né? A ideia nasceu um pouco em antes, agosto, mas viabilizamos agora na virada do ano. Eu me lembro que você participou ativamente na construção e elaboração da tabela. Parabenizo você por isso, porque realmente é um trabalho difícil, né? O programa foi recebido com muito entusiasmo pelo setor. Na ocasião, eu me lembro, inclusive, com um evento grandioso no Palácio dos Bandeirantes, envolvendo os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, né? E, além de contribuir para a sustentabilidade financeira das instituições, o programa tem impacto direto também na qualidade dos serviços prestados à população, né? Nós esperamos. Sem dúvida nenhuma, na área de saúde. Estabelece uma parceria também entre a Secretaria de Estado e os hospitais, essa é a ideia, e aí é baseado em produtividade e eficiência na assistência à saúde. Acho que foi realmente uma ideia excelente. O setor, como eu disse, recebeu com entusiasmo. Eu queria que você desenvolvesse como vê essa ideia, a construção da tabela, como está sendo hoje sugerido. Perfeito. Na verdade, quando nós assumimos, né, a Secretaria de Saúde, com o secretário Eleusis, eu na época até estava como assessora dele, agora assumindo como secretária executiva, nós fizemos um diagnóstico da Secretaria e, atualmente, nós temos 4 modelos de gestão assistencial, né? Lembrando que assistência à saúde, ou seja, prestação de serviço de saúde, é uma das nossas grandes frentes e é onde nós despendemos boa parte dos 30 bilhões de recursos que nós temos na Secretaria, né? É um orçamento bem robusto. Cerca de 18 bilhões vão para assistência à saúde direto, né? Nós temos 208 unidades. Ah, tá. Não, pode deixar. Tá, perfeito. Então, aqui eu gosto de trazer essa imagem que mostra um pouco da dimensão do que nós temos hoje na Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós temos 208 unidades, mais de 100 hospitais, mais de 80 ambulatórios e toda a rede Luci, que são 20 unidades da rede Luci Montoro, que tenho proximidade lá com o pessoal, tenho visitado as unidades e realmente impressiona
principalmente pela fusão entre pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, por mais que nós importemos, sim, né, muitas das soluções, nós estamos desenvolvendo tecnologias também aqui no Brasil, e é extremamente importante essa proximidade da indústria com a nossa rede de atendimento. Dentro da Secretaria, então, nós temos 4 grandes modelos de gestão para entregar serviço dentro dessas 208 unidades. Uma é o modelo de OS, Organizações Sociais de Saúde, ou seja, são hospitais próprios, né, da Secretaria do Estado, e nós entregamos, nós terceirizamos a gestão dessas unidades. Seguem sendo unidades do Estado, porém, unidades terceirizadas. Nós temos 131 unidades nesse formato. Nós temos 44 unidades que são por administração direta, ou seja, toda a gestão é feita pela Secretaria, então temos uma coordenadoria que faz a gestão, aquisição de insumos, inclusive agora com as atas de OPME sendo feitas pela compra centralizada, pela Secretaria, né, preferencialmente. Ainda algumas unidades hospitalares estão fazendo suas próprias atas, mas, preferencialmente, nós temos centralizado isso dentro da Secretaria. Isso, para a indústria, também é positivo, porque gera mais volume, né, consegue melhorar a competitividade e recebendo vocês, né, continuamente na Secretaria, a gente sempre tinha a reclamação, entre aspas, de que nós soltávamos as atas e depois as quantidades contratadas eram bem menores do que o inicialmente previsto. Então, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido. Aí nós temos 3 unidades em formato de PPP, né, que foi feita a PPP para a construção dessas unidades e hoje faz a gestão da bata cinza dessas unidades, aí a bata branca é feita através de OS. Nós temos os modelos, o modelo de HC, que são as nossas autarquias estaduais, que são vinculadas também à USP, e nesse modelo nós chamamos de modelos autárquicos fundacionais, porque nós temos as fundações de apoio que viabilizam, né, dão agilidade na gestão dessas unidades, e foi uma questão também que nós conseguimos resolver no final do ano passado com a nova lei das fundações de apoio, que legaliza essa relação, que antes era uma relação conflituosa, principalmente quando a gente tratava de Tribunal de Contas. E aí nós temos as filantrópicas, né? Hoje são 372 convênios com filantrópicas, geridas diretamente pelo Estado, né? São instituições cujos convênios estão sob gestão estadual, tem umas tantas outras sob gestão municipal. E quando a gente pensa em orçamento, era nesse modelo de gestão que nós menos investíamos, né? Nós tínhamos, quando pensar em orçamento como um todo, né, cerca de 7 bilhões para as OS, 4 bilhões para a administração direta, 5, 6 bilhões ali para os HCs, e aí, quando a gente falava em convênios de filantrópica, a gente tinha cerca de 2 bilhões no nosso orçamento. Só que o que isso gerava? Né? Gerava um desequilíbrio no setor, né? Um problema de sustentabilidade financeira no setor. Porque, adicionalmente à tabela SUS Paulista, nós fazíamos uma série de convênios, que eram os antigos Mais Santas Casas, os convênios de subvenção, que eram convênios, além de serem complexos de serem geridos, nós tínhamos mais de 700 convênios dentro da Secretaria, isso tudo, né, com a complexidade que vocês conseguem imaginar em termos de prestação de contas, nós também tínhamos toda a subjetividade desses convênios. Eles não eram necessariamente atrelados à produção, e foi aí, inclusive nas nossas rodadas da regionalização, que nós entendemos que, sem uma mudança radical no setor filantrópico, que é um setor super importante aqui para o Estado de São Paulo, em termos de entrega de serviço, nós não conseguiríamos avançar na ampliação de acesso.
e foi aí que nós viemos com a ideia da tabela SUS paulista, que foi abraçada pelo governador Tarcísio e colocou um adicional de 3 bilhões nesse formato, né, de convênio com o Estado. Né? É um formato de gestão que antes, onde se aportava 2 bilhões, agora a gente está aportando 5 bilhões de reais. É uma mudança considerável, é mais de 10% do nosso orçamento, e é um esforço orçamentário do Estado inteiro para viabilizar essa tabela para esse modelo filantrópico que nós entendemos que vai fazer realmente um salto de acesso, qualidade, enfim, que vai mudar realmente a relação do cidadão com o serviço de saúde. Para vocês terem ideia, nós conseguimos, no ano passado, bater o recorde de procedimentos eletivos no Estado. Então, anteriormente, nós tínhamos uma média de 700 mil, 800 mil procedimentos eletivos, isso sem considerar a época de pandemia, né, que teve uma queda importante, mas o ano passado nós conseguimos chegar a 1 milhão de procedimentos eletivos. Isso foi um recorde absoluto, mais de 30% de aumento, né, no volume de procedimentos, isso por conta da abertura de leitos, né, nós tivemos todo um esforço grande para viabilizar mutirões, né, enfim, para viabilizar que isso realmente acontecesse. E para termos uma ideia, hoje, em termos de produção, né, das AIHs contabilizadas sob gestão estadual, quando a gente pensa em hospitais de administração de OS, isso contabiliza cerca de 44%, a administração direta, 13%, universitários, 18%, e filantrópicos, 25% das AIHs faturadas no Estado. Então, é importante o movimento que nós temos dentro dos filantrópicos no Estado. Por isso que foi extremamente bem-vinda essa questão da tabela SUS paulista, para que realmente mude, né, o panorama, a forma a relação mesmo com o Estado, né? O que antes era uma forma de, entre aspas, contratação subjetiva, agora, objetivamente, isso visa a produção. Né? Muitas vezes a gente pagava a filantrópica pelo teto e não necessariamente pela produção, e vocês vão ver mais para frente que isso deu uma diferença muito grande no atendimento da população. Para terem ideia, dentro da tabela SUS paulista, são 785 serviços de saúde beneficiados, porque aqui a gente tem também aquelas filantrópicas que estão sob gestão municipal, não só as de gestão estadual, mas as de gestão municipal. Nós estamos repassando recurso para o município, e o município, então, faz o repasse de recursos. Então, a gente tem feito mensalmente, fundo a fundo, para o município, né, o cálculo de acordo com a produção da unidade, e aí o município se compromete a repassar esse recurso para o prestador, né, para a filantrópica que está lá na ponta, prestando serviço para o cidadão. Isso, com certeza, dá mais transparência. Agora, inclusive, a gente tem, dentro do site da Secretaria, o que cada uma das entidades está recebendo em relação à sua produção. Isso é uma quebra de paradigma muito grande, né? Até para que a filantrópica acompanhe o quanto, de fato, ela precisa receber, dá segurança para o gestor, inclusive, né? E uma melhor remuneração, traz melhor remuneração para as filantrópicas. E a gente trouxe também a questão do IGM, que é o Incentivo à Gestão Municipal, que é uma nova forma que nós estamos fazendo repasse para atenção básica para os 645 municípios do Estado, vinculados a indicadores sensíveis à atenção básica, como cobertura vacinal, mortalidade infantil, a cobertura pré-natal, a questão das arboviroses, cuidado com diabetes, hipertensão, enfim, isso com o objetivo realmente de mudar a atenção primária no município, né, que a gente entende que
Hoje, muitas das internações, no último estudo que nós fizemos, algo em torno de 15% das internações são internações sensíveis à atenção primária, e a nossa ideia é mudar mudar a forma como a atenção primária é prestada dentro do município, e a forma que a gente tem trabalhado é injetando mais recurso. Antes, nós remunerávamos algo em torno de R$ 4,00 per capita para os municípios, o que o pessoal chamava até de pabinho, de forma pejorativa, né, o piso da atenção básica pequenininho, né? Porém, agora a gente conseguiu passar de 4 para 15 a 40 reais per capita, dependendo do IDH e taxa de vulnerabilidade do município. Então, isso traz uma melhora importante para orçamento, né, da atenção básica do município. E aqui, já finalizando, para ter uma ideia já do que aconteceu no primeiro trimestre, que nós estamos acompanhando de Tabela SUS Paulista, nós temos um núcleo que a gente chama de núcleo de inteligência da rede assistencial, cujo Alberto, queria agradecer a presença dele, ele é o representante do NIRA, que a gente chama, ele está vendo, ele que está acompanhando toda a Tabela SUS e, inclusive, toda a rede assistencial, né? Nós estamos agora conseguindo fazer comparações desses 4 grandes modelos de gestão que nós temos na Secretaria. No primeiro trimestre, nós já repassamos de Tabela SUS Paulista mais de R$1 bilhão para as unidades, né, para as unidades filantrópicas. Foram 357 hospitais beneficiados nesse primeiro momento, né. O que isso aconteceu em termos de assistência? Qual foi o impacto assistencial? Mais de 15% de aumento de internação de alta complexidade. 9% no aumento dos procedimentos cirúrgicos, 11% de aumento de cirurgias do aparelho da visão, 10% no aumento de tomografias e 8% no aumento de tratamento oncológico. Isso sem contar ainda o aporte adicional que nós vamos dar de 20% de aumento no teto dessas unidades, né? Então, as regiões vão ter um teto móvel para que elas possam trabalhar melhor e atender mais ainda a população assistida, aquelas entidades, aqueles hospitais que já produzem muito próximo do teto, vão poder pleitear um aumento desse teto para atender ainda mais, prioritariamente, aqueles procedimentos que estão com maior fila dentro da CROSS. E aqui, os nossos principais desafios e próximos passos para esse ano que nós temos trabalhado intensamente. Não só ir acompanhando, né, esse repasse de recursos para que, de fato, ele esteja aderente à nossa fila, né, para que a nossa fila seja reduzida dentro do que nós estamos remunerando a mais dos serviços. Mas agora nós vamos trabalhar muito fortemente na eficiência, na contratualização dos prestadores. Então, para além do fee for service, que é a Tabela SUS Paulista, a gente fala é uma inovação, mas nem tanto, né? A gente só está pagando adequadamente o prestador que estava prestando um serviço. Então, agora eu acho que nós temos que evoluir para um foco na entrega de valor para o paciente. Então, na qualidade da assistência, né, fazer outros tipos de comparação usando tipo o próprio DRG, que nós estamos agora trabalhando primeiro. Vamos começar com as nossas OSs, né, para a gente melhorar a remuneração ali. Ampliar o acesso ao serviço da saúde com uma melhor jornada, transparência, regulação das filas. Isso constava até no nosso plano de governo, que a gente queria ter filas únicas, transparentes, publicizadas. Então, essa é algo que a gente tem trabalhado agora para esse ano agora de 2024. Redução das desigualdades regionais, usando, inclusive, a Tabela SUS Paulista para apoiar nessa redução de desigualdades. Nós temos um desafio grande do financiamento do SUS estadual,
e também do municipal, né, porque nós estamos com uma demanda crescente por serviços de saúde, o que coloca uma pressão grande sobre o sistema. Nós temos notado nos últimos meses um aumento mensal de 10% a 15% no número de urgências e emergências reguladas, o aumento exponencial de pacientes entrando e pressionando o sistema SUS. Eu acho que muito por conta também da dificuldade de acesso na saúde suplementar, isso tem batido na nossa porta, né? E aí nós temos também a questão da qualificação das equipes. Começamos agora um projeto grande com a FIP para melhorar a governança, gestão, auditorias, contratualização com os prestadores e também trabalhar a questão de emergências e epidemias para termos respostas mais rápidas. Então, esses têm sido os nossos projetos desse ano e do próximo. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Sabe que uma das missões da ABMED é garantir acesso à população a essas tecnologias, né? Total acesso. E, sem dúvida nenhuma, acho que a tabela SUS paulista nos ajuda ou dá um grande passo nesse sentido no cumprimento da nossa missão. Então, conte com a ABMED, que a Secretaria possa contar com a ABMED, com a nossa indústria, para contribuir, que continue avançando essa política pública de saúde aqui no Estado. E a tabela SUS paulista realmente foi uma grande inovação e tratada como uma revolução lá no Palácio dos Bandeirantes. Eu vi a festa que foi lá com o lançamento e eu queria que você contasse com a indústria também, cooperando na construção dessa política pública. Jorge, você tem sido um exemplo aí na forma de administrar, com foco em desenvolvimento econômico. Você tem estabelecido um diálogo permanente, né, entre o poder público e o setor privado. Eu sou testemunha disso. Você já visitou aí mais de 220 cidades e eu posso estar desatualizado porque passa um dia, já conta mais 4 aí na sua conta, incrível. Então, incansável Jorge Lima, conhecido aí no governo do Estado. E, nesse sentido, Jorge, e tendo em vista, né, os investimentos em políticas públicas aí de saúde apresentados aí pelo nosso secretário Marcos, a secretária executiva Priscila, como que a Secretaria ASDE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pode atrair, então, mais investimentos aí para o nosso setor de saúde, tendo em vista aí na sua visão, né, principalmente essa nova perspectiva aí que está sendo construída com a ideia do Complexo Econômico Industrial de Saúde aqui. O Estado de São Paulo é vanguarda, né, ele sai na frente. Queria que você desse a sua visão, o que o Estado está fazendo para atrair novos investimentos aí para o nosso setor, nossa indústria. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço, obrigado, ABMED, pelo convite. O governador, tive com ele há pouco tempo atrás, ele sabe que eu estou aqui, ele mandou um abraço para vocês, carinhoso, tenho respeito pelo segmento. Eu acho que a gente tem que, primeiro, situar alguns pontos, né? Então, a ABMED, por exemplo, vocês hoje têm uma importância fundamental para a gente, então, por isso que o olhar é diferente. Vocês detêm 168 bilhões de faturamento, 0,6% do PIB, emprega 177 mil pessoas, ou seja, tem um complexo onde 70% do negócio está em São Paulo. Então, de cara, falar de ABMED já não precisa dizer mais o tanto que vocês significam para o que nós estamos imaginando. O segundo ponto de observância, que é muito forte, é o próprio mercado de saúde como um todo, porque você detém 70 de equipamentos hospitalares, detém 43 de equipamentos da parte farmacêutica e 33 do farmoquímico. Isso compõe a nossa base da indústria de saúde no Estado de São Paulo. Então, a gente tem um olhar muito crítico para isso, né, para ver como que nós vamos alavancar. Porém, nós estamos ainda numa outra fase. Primeiro, a gente fez uma fase grande de entendimento que é São Paulo, porque, de algum momento, ficou-se com um trauma de perda de empresa na guerra fiscal, do qual a defesa nossa árdua, liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, da reforma tributária, os nossos principais objetivos era a simplificação, que é absurda. Eu já tive empresas que eu fui presidente que eu tinha mais gente no tributário do que eu tinha no comercial. 2 delas, das 10, eu tinha mais gente no tributário do que no comercial, coisa maluca. E é uma coisa engraçada, que se você pegar a Gerdau, por exemplo, que é um exemplo, a Gerdau gasta, no mesmo desenho daqui nos Estados Unidos, eles gastam 145 horas para tributar nos Estados Unidos contra 1.520 no Brasil. Então, esse era um dos pontos que a gente defendeu arduamente. E o segundo ponto é a cobrança no destino, que aí eu elimino a guerra fiscal, que ela nunca vi nenhum país dos quais eu convivei, eu operei 130, né, pela BRF, então eu nunca vi país que foi a guerra fiscal que se deu bem, nenhum. É o exemplo mais frustrante que se tem, histórico do mundo e do Brasil também, é esse. Basta ver situação fiscal de alguns estados que entraram na guerra. Então, a nossa
política de estar no fomento, e se elimina a guerra fiscal, a partir de 27, a gente está muito tranquilo com isso. A outra linha que nós fomos era a capacidade de recuperação nossa. São Paulo já foi 36% do PIB, caiu para 28%, ano passado a gente conseguiu recuperar para 30%, nossa ideia é crescer 32%, agora, esse ano de 24%, 34%, 25%, 36%, 26%, a gente volta à liderança, e isso é que está desenhado para isso. E dentro desse contexto, nós fizemos opções primeiro para recuperar a parte disso. Então, a gente desenhou um plano, e aí esse plano ele tem muito que valorizar São Paulo. E, às vezes, a gente esquece disso, né? Porque São Paulo, se fosse um país, era a 21ª economia. Se fosse um país, seria terceiro da América Latina, só perderia para o Brasil mesmo e para o México. Entende? A diferença de PIB nosso para o segundo lugar é absurdo. Nós éramos 2,750 em 2021 contra 954 do Rio. Agora nós vamos bater 3,280, conta, o Rio não publicou ainda, mas a gente está calculando 1,150. Nós estamos triplicando o segundo lugar. É uma coisa grande, 31%, 31,2% do PIB brasileiro também é São Paulo. A segunda renda per capita é São Paulo, só pede para Brasília, a parte, né? Então, até eu nunca entendi, porque eu não achei as indústrias todas lá ainda, mas tudo bem. Entendeu? Não achei, não procurei, mas não achei. Então, dentro desse contexto, nós optamos primeiro a fazer toda a parte de captação e atração de investimentos. E São Paulo tem essa característica, né? Eu estou indo para o 8º roadshow, nós fizemos um nos Estados Unidos, fizemos um em Portugal, Espanha, Itália, China, Japão e mais um. Eu estou esquecendo aí. E agora eu vou para a Índia, semana que vem eu estou indo para a Índia, onde a gente está buscando os investimentos. Para vocês terem uma ideia, entra em São Paulo, o plano nosso de 2023 a 2026 era 400 bi. Eu voltei de Portugal agora com mais 8, então nós completamos ontem 338 bi de investimento que entra em São Paulo em 2023 e 2026. Isso reflete muito os números que estão sendo apresentados, né? Então, 338 bi, para vocês terem a noção, ele é quase que a meta do projeto de 4 anos. Mas isso é a força de São Paulo, quando você mostra isso fora e dentro. Aí tem uma parte desses 338 bi, provavelmente na casa de 180, que tem muito também de investimento que nós destravamos no Estado de São Paulo, pelos processos nossos de desburocratização, pelo brilhante trabalho feito pela CETEB, pelo Tomás, que é um menino fora da curva, e a Sabesp também, o André, tem ajudado muito. E, então, essa parte de desburocratização facilitou muito a entrada do investimento, né? Nós lançamos o Facilita agora, que tira 900 atividades para regime de baixo risco, onde as pessoas vão abrir empresa e fechar a empresa sem a necessidade de licença, né? Isso aí são 900 atividades, vai atingir 7,8 milhões de empresas no Estado de São Paulo. E, fora isso, a gente está sistematizando toda a JUSESP, onde, em 2025, você abre e fecha a empresa em São Paulo em 8 horas, totalmente digital. Então, isso tudo faz com que a atração do investimento e mais a garantia de segurança jurídica, que é o grande perfil do nosso governador Tarcísio de Freitas, porque ele fez isso no Ministério da Infra, é um exemplo, é um dos casos mais inteligentes que eu conheço, e isso também dá uma segurança muito grande para você captar investimento. Ok? Porém, quando você olha o sistema de saúde, ainda a gente não avançou muito, e tem alguns problemas para isso, que a concentração está muito grande, né? Então, desses 338 bi, provavelmente 5% ainda está no sistema de saúde, tá? E ele não avança porque agora que nós começamos a atacar também. A gente tinha uma ordem de prioridade, que também, se você tirar em tudo que você quer, não consegue. Nós optamos muito para data center, São Paulo vai liderar o data center do mundo, nós vamos perder para a China como país, mas como cidade nós não vamos perder para ninguém. São quase 60 bi de data center que entra em São Paulo entre 2023 e 2026. A automobilística, nós fizemos o domínio que precisava fazer, só a Toyota foi 11 bi, mais 5 da Hyundai, aí vai, tem 10 da GM, ou seja, você tem aí nós optamos alguns segmentos, agora estamos indo para outros segmentos. Porém, tem uma outra característica, que é uma determinação do governador, muito forte, é que quando você olha São Paulo, os 3,2 trilhões que a gente está falando, 2,200 e alguma coisa, 280, nós temos uma concentração muito forte, e aí sim é a desconcentração do sistema de saúde. Porque quando você olha o sistema de saúde de São Paulo, ele tem 70% de equipamento médico hospitalar dentro de São Paulo, né? Você tem 43%, como eu falei com vocês, do farmacêutico e 32% do farma. Porém, quando você faz split e olha para dentro de São Paulo, 47% está na região metropolitana, por aí, você tem 37, 46%. 37, 38 está na região de Campinas
e 7% na região de São José dos Campos, onde eu concentro 86% da região, que não faz parte do nosso plano. O nosso plano ele tem uma outra vertente, que é não abaixar onde a gente é forte, que é outro ponto que tem que ser entendido. São Paulo, hoje, ele tem uma das 15 melhores logísticas do mundo, estaria em 15º, 16º, quando você fala logística de distribuição. Poucos países, no Brasil nem se compara, consegue ter no que a gente chama de triângulo de ouro, que compõe Sorocaba, São José dos Campos e Campinas. Você está a 1 hora máxima, a 1h40 máxima, do maior aeroporto, dos 2 maiores aeroportos do Brasil, tanto de carga quanto de passageiro. Você está do lado do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, movimenta 177 milhões de toneladas, e você tem 5 das melhores estradas do Brasil. Você pode olhar, Washington Luiz, Pedro I, Anhanguera, Bandeirante, e a gente chama de triângulo de ouro para se fazer logística. Porém, o Estado de São Paulo tem uma malha rodoviária interessante, nós estamos atacando fortemente a malha ferroviária, junto com o Benini e a Natália, 2 talentos que nós temos no governo, e atacamos também a parte de hidrovia. Então, nós estamos investindo fortemente em infra, que vai dar essa sustentabilidade para a segunda parte do plano, que é fazer as outras regiões crescerem. Para vocês terem noção, o PIB de São Paulo, 50,2% é a região metropolitana, 20,8% é Campinas, 5,8% é São José dos Campos, 5,1% é Sorocaba. E aí você começa o seu problema. Araçatuba, 1,2%, Registro, 0,4%, Barreto, 0,8%, Ribeirão Preto, todo mundo fala 2,6%, Baixada 3%, São José do Rio Preto, 2,2%, Marília, 1,6%, ou seja, eu tenho um desequilíbrio do qual o governador está muito atento, é onde que a gente distribua melhor, sem tirar a força da onde você tem a logística de ouro. Mas existem outras metodologias, outros campos que não dependem da logística de ouro, porque às vezes o cara não é exportador, data center é um deles, é muito mais locação de mão de obra do que propriamente a dependência de ter um mercado exportador, não é? Entende? Então, porque é nuvem. Então, algumas coisas, já a logística de automóvel, óbvio, ela depende de um mercado exportador, depende de porto, depende de aeroportos, tudo. Mas tem outros segmentos que não. E é esses segmentos que a gente está atacando muito fortemente para ocupar esse espaço. Outro ponto importante da nossa metodologia é que São Paulo tem 645 municípios, nós temos dos 22% da população brasileira, que fortalece a nossa competitividade, para vocês entenderem, são 46 milhões de pessoas. Porém, 38 milhões e meio moram em 142 municípios de São Paulo, acima de 50 mil habitantes. Então, nós temos 8 milhões e meio que moram em 503 municípios abaixo de 50 mil para baixo. Só tem um probleminha. De 50 mil a 20 mil são 117, abaixo de 20 mil são 386. Desses 386, tem 150 municípios abaixo de 5 mil. Fazer o quê? Quando você olha a saúde, ou você olha a escola, ou você olha o complexo. Então, uma das nossas soluções é trabalhar o modelo japonês, que é conhecido, que eu tive lá, que a gente chama de 50 quilômetros, ou seja, nós estamos partindo para incentivar fortemente a distribuição do investimento e também a cadeia. A cadeia no sentido, que é o modelo também que a China está usando agora, no raio de 50 quilômetros, uma empresa deveria comprar tudo, ou o máximo possível dela, do que ela produz, o supply dela. Nós temos 7 pilotos rodando em São Paulo, indo super bem, um em Sorocaba, com a Toyota, tem um em Piracicaba, que inclusive eu estou lá amanhã, que está indo com a Hyundai, que começou até antes, tem um que nós estamos fazendo em Santa Rita, Passa Quatro, com 4 usinas de álcool, tem um que nós vamos fazer um polo de saúde, que eu comento daqui a pouco, em Ribeirão Preto, e tem mais um agora que nós estamos fazendo na cadeia de vinhos, que é em Espírito Santo do Pinhal. Está indo super bem, eu tenho conversado com as grandes empresas, eles estão bastante positivos com essa ideia, que a resistência sempre é o supply, a área de suprimentos. Então, a gente está mostrando as vantagens disso, porque, querendo ou não, qualquer empresa que produz, o segundo ou terceiro custo é logístico, e eu brinco de vocês, que eu era o líder de transporte farmacêutico, quando eu fui presidente da GV, a gente dominava 80% do mercado do produto farmacêutico todo, como um todo. Então, conheço um pouco de vocês, e a gente sabe que é possível fazer isso. Então, o projeto do raio de 50 quilômetros é o que mais cresce hoje, é o que vai dar sustentabilidade na nossa política de fazer com que os pequenos consigam ter oportunidade, que essas empresas, essa é outra vantagem, São Paulo tem um modelo muito parecido com a Espanha, muito, em termos de distância de cidades. As nossas cidades, apesar de serem 645, elas têm um raio muito curto. É impressionante. Por exemplo, eu fui em 218, para ser exatos.
A maior distância que eu fui até agora é daqui a Presidente Prudente, que é 7h30. Depois você tem São José do Rio Preto, que é 5h30. Mas você brinca, por exemplo, você vai daqui para Campinas, num raio de 50 quilômetros, a região administrativa de Campinas tem 97 cidades. Tá? No raio de 50 quilômetros, você tem 65. Assim, um raio de 70 quilômetros, é uma coisa maluca. Você sai ali, você vai, né, eu brinco muito, você vai atropelando. Você vai, na hora que você chega ali em Vinhedo, você já começa a atropelar. Vinhedo, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, pufa, você já cai em Campinas. É impressionante. E isso é uma característica do Estado como um todo. Isso facilita muito o nosso desenho de 50 quilômetros, que é apostar na pequena e média empresa nas cidades menores, deixando a grande para buscar um maior atrativo de investimento. Na área de saúde, que a gente começa agora mais forte, nós temos duas linhas. Um pessoal vai gostar, o outro não. Né? A que vai gostar é porque nós vamos desmembrar os polos. Nós lancei um polo agora de saúde em Ribeirão Preto, em setembro, e agora a gente vai começar a trabalhar em cima dele, que é montar um novo polo para um pouco descentralizar os 47%, os 86% que eu disse para vocês, que estão concentrados em região metropolitana, Campinas e São José dos Campos. Né? São os chamados 45%, 37% e 7%. Então, nesse contexto, nós vamos para o primeiro polo, e tem vários motivos, vocês conhecem bem, inclusive vocês têm grandes clientes lá. Lá é um polo muito forte de fabricação de equipamento. Nós temos num raio de 100 quilômetros 2 grandes hospitais, o próprio Hospital do Câncer, que está em Barretos, passa um pouco de 50, 100 quilômetros, ou seja, tem uma característica maior. Outra coisa que a gente tem feito é procurar mais de uma vocação em uma cidade para que ela não fique dependente. Nós temos algumas regiões de São Paulo altamente dependentes. Você pega Franca, Birigui, Jagu, é altamente dependente do calçados. E eu, particularmente, nunca gostei de ser dependente de nada. Né? Eu não brinco em empresa. Às vezes eu ia comprar empresa, o cara falava comigo, não, eu faturo 50 milhões, né? Mas tem um cliente que vende 40. Eu falei, então não quero, pô. Entendeu? Um cliente eu estou morto. É a mesma coisa. A gente trata São Paulo como se fosse uma empresa, então a gente não quer que uma cidade, uma região tenha apenas uma vocação. Nós estamos apostando basicamente em 3 vocações. A industrial, porque o comércio e serviço ele acopla. Para você desenvolver o comércio e serviço da sustentabilidade. Nós temos que lembrar disso. 80% da parte de impostos do Brasil é pago pela indústria, mas 75%, 78% vem de empregabilidade, vem do comércio e serviço. Então, quanto mais você desenvolver, se acopla. É assim que funciona qualquer país desenvolvido no mundo. Então, nós estamos apostando com 3 grandes vertentes. Turismo é uma delas, que ano passado já gerou 180 bi do PIB nosso, quase 10% do PIB. São Paulo tem uma característica muito forte disso, são 47 milhões internas que se movimentam em São Paulo. E essa é uma das soluções para pequenas cidades também. A economia circular é a segunda, e a terceira é a agricultura. Nós temos ainda 4,5 milhões de hectares em processo que pode ser produtivo. O PI, que é o nosso secretário de Agricultura, é um brilhante talento, o menino é um fora da curva, e a gente está trabalhando junto nisso, de ocupar isso e de dominar as cadeias, porque nós somos o maior mercado consumidor. Aí entra vocês. E a nossa linha é o seguinte, se eu sou o maior mercado consumidor, se eu tenho a maior renda per capita, se eu tenho a melhor logística, por que não está em São Paulo? Então, o nosso trabalho agora começa o seguinte, quem não estiver em São Paulo, eu vou trazer o competidor dele para São Paulo. Simples. Porque aqui é o melhor mercado. Então, eu tenho conversado isso é um trabalho que eu já faço, já conversei com diversos associados. Então, eu pergunto, você está em São Paulo? Não, então eu vou trazer o competidor dele para São Paulo. Nesses roadshows é isso que nós estamos conversando. Na Índia mesmo eu falo com 5 do segmento de saúde, que eu embarco sexta-feira que vem. É porque a gente não tem motivo de não ter grandes empresas dentro de São Paulo quando você tem um mercado consumidor. Isso não tem motivo. Então, a nossa linha é muito de financiar a cadeia dos 50 quilômetros. Hoje a Desenvolve, que é o banco que está comigo, ela tem uma característica, uma linha específica para isso, ou seja, nós vamos transformar o Brasil, que não dá valor, isso é um grande defeito que o Brasil tem há anos, porque ele não trata a pequena, média empresa industrial, tanto que você pode ver que só tem simples na de comércio e serviço. Você não tem simples para a empresa industrial. E esse é o mercado que a gente aposta para segurar as pessoas onde elas estão. A gente não quer concentração de cidades em São Paulo. A gente conhece o que é isso, sabe o que é São Paulo, Campinas já começa a ter os riscos dela, Sorocaba começa a ter os riscos dela, e isso é conhecido. Quanto maior a cidade, maior os seus problemas. E a nossa intenção é tentar reter o máximo possível das pessoas aonde elas estão com empregabilidade, senão ela vai sair. E dentro desse conceito dos 50 quilômetros, a parte médica é a que está aderindo mais rápido até. E isso eu desenvolvo, eu financio o pequeno e médio para estar acoplado ao lado da grande. Então, assim, você pode, por exemplo, o seguinte, eu tenho uma indústria de equipamentos médicos hospitalares onde eu compro embalagem. Eu vou montar uma empresa de embalagem no raio de 100 quilômetros para abastecer esse polo. É isso. Nós vamos financiar, vamos dar tempo, vamos dar crédito, subsidiado até que ele consiga se desenvolver.
Óbvio que eu estou falando da pequena e a micro pequena. Na média é outra linha de crédito, mas também nós estamos incentivando. Então, o primeiro polo que sai agora é o polo de Ribeirão Preto. É esse que nós vamos atacar primeiro, depois da intenção é ter mais 2 ou 3 polos industriais, que a gente está discutindo isso muito com o governador e o próprio Eleusis. Então, nessa linha, é a linha que a gente está buscando nas empresas. Se você olhar hoje, né, aonde você colocaria seu dinheiro no mundo? Eu sou sócio de um private equity em Singapura e eu saí, óbvio, que eu estou no governo agora, eu não posso nem estar perto deles, na verdade não é um private, é uma linha de investimentos. Mas a pergunta é, onde você colocaria seu dinheiro hoje? Então, você precisa ter segurança jurídica, você precisa ter posicionamento geopolítico de baixo risco, você precisa ter renda per capita, consumo e logística. É isso. Ninguém vai colocar dinheiro fora disso. E hoje você tem uma situação um pouco atípica no mundo, porque você tem uma crise na China, não é falada, mas ela existe, uma crise imobiliária. Eu, particularmente, não acredito no crescimento da China 5, 6 mais. Eu acho que esse ano pode chegar a 4, mas eu acho que vai ter uns 2 ou 3 anos aí que deve ficar entre 3 e 4,5. A surpresa para mim vai ser a Índia nos próximos 4 anos. Passando esse, eles já começam, eles estão com um crescimento bem mais rápido. Populacionalmente já passaram a China, eles estão com 1,5, então 1,4. E a renda per capita já subiu. Então, estão num processo de transformação muito rápido, como houve na China, porém, tem vários problemas culturais, problemas geopolíticos, tem outros problemas que fazem com que o investidor olhe com mais cuidado o movimento para lá, diferente do que foi feito na China lá atrás. Então, a Rússia, eu acredito que não seja um bom momento, né, você querer colocar dinheiro na Rússia, em guerra, e aí você falar aí da África do Sul, que já se tentou vários anos, eu mesmo operei lá e acho dificílimo, vários motivos. E se você vai para a Austrália e Canadá, não tem logística, tem renda per capita, mas não tem concentração, não tem logística, tem situação geopolítica boa. Agora você pega o Brasil. O Brasil, geopolítica, se a gente fazer uma guerra, é capaz de a gente colocar a escola de samba na frente para depois vir um tanque, né? Então, chance de ter guerra brasileira, esquece. Não combina com a gente. Segurança jurídica, a gente vem evoluindo muito. É só o governo federal não complicar o déficit fiscal. Essa é a única preocupação que nós temos, é esse para o ano que vem. Se a gente tiver uma queda de déficit fiscal, o investidor sai, porque é isso que garante a segurança jurídica do investimento dele. Concentração, a gente tem, PIB, a gente tem, e São Paulo ainda é melhor ainda do que o resto do país, então assim, não tem motivo para o investimento não vir para cá, e é isso que nós estamos explorando no momento, porque o mundo ele precisa capitalizar. O México saiu na frente, mas muito apoiado pelos Estados Unidos, que no momento que você rompe a própria pandemia e a guerra, você desglobalizou o mundo, todo mundo hoje não quer ficar dependente de ninguém, então você vem com movimentos claros, se você olhar a Europa, a própria França me surpreendeu, está indo para a energia nuclear de novo, microusina, mas é energia nuclear, né? Então, todo mundo hoje não quer ficar dependente, todo mundo pagou o preço, né? Se o Putin não desse fertilizante para a gente na guerra, quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente não produzia agro. Então, fertilizante é outra coisa que nós estamos com muito foco em São Paulo, junto com o PI, para a gente sair um pouco dessa dependência, que nós somos crucial para o mercado, que é o nosso maior mercado, que é a agro. O agro de São Paulo significa 40% do nosso PIB. Então, nós temos que ter um olhar bastante diferenciado em cima disso na cadeia. E no setor de saúde, repetindo, a gente está com foco agora maior, começa uma velocidade maior agora. A gente tinha que fazer algumas opções, principalmente nas PPPs, porque a gente tem o desenvolvimento, ele tem que vir acoplado aos outros 2 pilares. Um pilar é o pilar de empregabilidade, porque não adianta eu trazer e não ter mão de obra. Hoje o problema de mão de obra é um problema mundial, pós-pandemia, não é um problema só do Brasil. O pós-pandemia, ainda as pessoas não voltaram, seja por incentivo ou outros motivos, né? Não interessa, mas o problema é que nós temos hoje. Nós não temos, por exemplo, em São Paulo, a gente não tem 7,6% de desemprego, porque só empate, que é onde você mede pouco, tem 16 mil vagas. Se você olhar o complexo de medicina, você tem mais. O complexo, o APAS, tem 300 mil vagas, que é o setor de supermercado. Nós estamos com o problema de achar mão de obra. E também não é problema de qualificação, porque tanto nós, quanto o Senai, Senac, Sebrae, torramos grana nisso. O que não falta é qualificação, o que falta é gente. Principalmente em São Paulo. Hoje você não tem mão de obra da construção civil em São Paulo. Você não tem problema. São Paulo vai precisar de 400 mil pessoas até 2030 de TI. Essa pesquisa eu tenho lá na minha mão. Tanto que a gente fez uma qualificação de 120 mil e escreveram 20 mil. Você vê como é que nós estamos com dificuldade. O próprio setor de vocês tem uma profissão que eu lembro que chama assistência médico digital. Até nos próximos 10 anos, vão ser 31 mil vagas. Eu olhei quanto que a gente é capaz de fazer no Brasil, tem 10 mil. Então vai ter um déficit de 21 mil. Isso eu vi.
Entendeu? Então, nós estamos muito hoje usando muito a nosso processo de qualificação nesses ângulos onde nós vamos trazer o profissional para suprir essa mão de obra. Eu, recentemente, trouxe um investimento de 1,5 bi para uma região de São Paulo, onde eu tive que buscar gente da de Roraima, de venezuelano, que eu não tinha mão de obra para começar o empreendimento. Isso nós já fizemos. Então, esse é o ponto de maior atenção nossa, como buscar essas pessoas novamente. O setor de vocês ainda é mais preocupante para a gente. A gente está conversando isso muito com o Varran, porque é uma formação não de curto prazo, ela depende muito de uma formação de médio e longo prazo, e com um dos maiores índices de produtividade. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas a indústria de vocês, ela dá produtividade para o pessoal algo em torno de R$450 mil. É maior do que o setor de transformação, a indústria de transformação no Brasil. Então, ela tem uma capacidade de inovação acoplada a um mercado de reposição de pessoas que exige uma nova visão nossa dentro do governo de São Paulo. Isso a gente está conversando muito com o Varran em relação à ETEX e em relação à FATEX. A gente vai ter que ter um olhar diferenciado, porque isso vai faltar mão de obra, e aí é a preocupação, você traz 400 bi, mas não tem mão de obra, vai ser o caos do caos. Então, essa é a nossa maior preocupação hoje, esses 3 pilares. É o pilar de fazer a formação, trazer o investimento, fazer a formação e a infra. A infra, a gente avançou demais, um brilhante trabalho do governador, junto com Benini e a Natália, porque a gente saiu muito, nós estamos muito acelerados, vamos dizer assim. Fizemos o Litoral Norte, o Porto de Santos, que é junto com o governo federal, é um projeto de 100 anos, saiu do papel. O Rodoanel era desde 2002, saiu agora, começou 25/4, termina 26. O monotrilho, ele entra agora. O projeto de ligação dos 3 aeroportos entra agora. O Sorocaba vai ser lançado no final do ano. E por que disso? Porque o nosso triângulo é justamente, que na verdade é um quadrado. É como eu fomento o empreendedorismo em comércio, serviço e no pequeno industrial, é uma perna nossa. A outra perna é atração de investimentos empresariais, privados. A outra perna é infra, entendeu? Eu estou falando como desenvolvimento econômico, né? Que abastece, inclusive, o brilhante trabalho lá do Eleus com a Priscila, o brilhante trabalho do Marco, mas a cadeia econômica é que vai mover essa distribuição, não tem como. Então, esses 4 pilares, que, repetindo, atração de investimento privado, externo, infra, porque você não consegue crescer sem infra. Nenhum país do mundo avança sem infra. E aí a opção nossa de fazer PPP e fazer projetos com o mercado privado, porque a capacidade nossa de investimento para a necessidade de infra é ridícula. Inclusive, o Brasil é um dos últimos entre os chamados em desenvolvimento com capacidade de investimento de infra versus captação. Então, é baixa o tanto de dinheiro que você coloca. E é porque falta mesmo, né? Então, nós optamos ir para a PPP, um modelo totalmente já conhecido, desenvolvido pelo governador quando foi ministro, né, o melhor ministro que já teve, de infra. Então, nesse ponto, nesse arcabouço, nós ficamos com a infra, esse e desenvolvimento, e aí sim vem capacitação. E a capacitação, ela passa por algumas etapas, passa por formação, desde a formação secundária, que é o FEDER que está tocando, a formação técnica, que o Brasil jogou o curso técnico há muitos anos no lixo, talvez foi o maior erro estratégico educacional do Brasil dos últimos 20 anos. Nós, há 30 anos atrás, tínhamos uma escola técnica ainda fomentando, e hoje você derrubou, o cara quer formar, você não valorizou. Lembrando que na própria empresa, a empresa, inclusive o setor de vocês, é o que mais paga para o técnico remunerado em relação técnico versus o cara formado, é o setor de saúde. É indiscutível. Tanto o farmaquímico, como o farmacêutico, como o de médicos e equipamentos. E isso também na mineração é a mesma coisa, o técnico ganhava, eu lembro na minha período de Vale, ganhava quase igual ou mais, às vezes, do que o engenheiro. E nós fomos jogando isso no lixo, fazendo só uma visão de curto prazo, de formar 700 mil pessoas, né? Tem uma cidade, que eu não vou citar o nome, porque não é do estado de São Paulo, e aí vão me bater, mas é incrível, uma cidade que tem 2,8 milhões de habitantes e ela forma 3.800 engenheiros civis por ano. Eu vou te falar que vai ter emprego para engenheiro civil e eu não consigo enxergar para 2,8 habitantes. Então, não adianta ter 500 universidades se você não tem a demanda que está acoplada. Então, isso é outro trabalho que a gente está fazendo junto, o governador está muito atento a isso, e completa esse quadrado nosso. Eu acho que a área de saúde vai crescer mais em São Paulo ainda, porque nós estamos colocando foco, bastante foco, e passa a ser um dos setores mais estratégicos para a gente nesse momento. A guerra fiscal já começa a se pensar se deve sair ou não, vai pagar no consumo. Então, eu não sei qual capex você quer apostar para frente para você amortizar e voltar. Então, 27 está aí. Então, a gente está muito tranquilo com isso. Mas é o setor que a gente vai colocar
um grau de importância agora, até porque aqueles que a gente tinha que buscar, já buscou, por exemplo, forma automobilística hoje no mundo que não está em São Paulo, não está em São Paulo a Fiat, BMW, que tem uma operação lá, então não sobrou muita gente. O Tesla, esquece, eu já conversei lá, acho muito pouco provável que eles venham ao Brasil no curto prazo. Como eu falei, com a queda da globalização, os Estados Unidos movimentou todo para México. O México hoje é a bola da vez, nós estamos conseguindo ganhar deles. E São Paulo, quando você compara São Paulo e eles, nós estamos conseguindo ir pau a pau, mas quando você olha país e eles não. Mas o México herdou tudo que os Estados Unidos estava de dependência do modelo da própria China, da Ásia, ele buscou. Você vai em Monterrey hoje, não tem desemprego, é zero. Você troca de emprego por $5, $10, inclusive. Mas é um modelo bastante agressivo que eles estão. O Texas também está fazendo esse modelo, e é onde que a gente está mirando, mas a gente está num fator competitivo ainda. Mas, para encerrar, posso garantir aos associados da BIMED que vocês são extremamente importantes dentro do nosso desenho estratégico. Por isso, tudo que eu falei, pelos 70% estão em São Paulo, pelos 177 mil empregos no Brasil, por o faturamento na casa de 168 bi, ou seja, vocês são os gigantes, do qual nós não estamos olhando vocês como peixinho ou gatinho, não. Nós estamos enxergando um leãozinho, e é aí que nós estamos colocando muito foco, e esse foco começa, inclusive, agora na minha viagem para a Índia. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge, pelas palavras. Você sabe que a BIMED representa cerca de 200 empresas multinacionais, nacionais, de todos os portes. E eu gostaria de que você contasse conosco, com a nossa indústria, no seu projeto de descentralização dos polos. Conte com a nossa indústria para desenvolver esse parque tecnológico. Estamos à sua disposição. A ideia do painel, pessoal, é que a gente pudesse trazer as maiores autoridades do Estado de São Paulo aqui, que vão ditar os rumos do setor de saúde aqui, no nosso estado de São Paulo, estado esse que detém, como lembrou aqui o Jorge, 70% do mercado de equipamentos e dispositivos médicos. Eu acredito que a gente pôde dar um pouco do cenário do que vai ser o nosso setor aqui, nesse mercado aqui do estado. Por isso, eu gostaria de agradecer a presença desse timaço que a gente conseguiu montar. Acho que deu para ter um pouquinho da luz, dar um setor, um norte, para a nossa indústria, do que vai acontecer aqui no estado, e com isso cada um poder planejar suas próximas ações. Senhoras e senhores, Priscila Perdicales, Marcos Acosta, Jorge Lima.